Fala galera, aqui é o Garone, jornalista do Lance, e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Essa semana saiu a notícia da renovação do Bruno César com o Vasco, estendendo o contrato do jogador até maio de 2022 para poder renegociar a dívida do clube com o atleta. E eu escrevi um texto lá para o Lance falando que considerava isso um absurdo, o Vasco ter renovado o contrato do jogador, e mostrava ali os números do Bruno César com a camisa do Vasco e como isso ia pesar nos cofres do clube pelas próximas temporadas. E eu recebi algumas mensagens de torcedores questionando: pô, Garone, mas esse era o melhor dos cenários, o que o Vasco poderia fazer seria realmente isso, estender esse pagamento com o Bruno, já que teria uma dívida com o jogador, etc. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para expor um pouquinho melhor, ao invés de responder um por um em cada rede social, expor aqui um pouco melhor a minha opinião. Primeiro, que eu acho um absurdo a gente tratar com normalidade a dívida do clube com algum jogador, de qualquer clube com qualquer jogador. Não dá para tratar como, o Vasco já teria uma dívida com o Bruno e é melhor então pagar assim parcelado mais para frente, etc. Bom, a verdade é que se é para tratar com normalidade, o Vasco pode simplesmente parar de pagar o Bruno César, esperar ele entrar na justiça e jogar isso mais para frente. O problema do Vasco nunca foi tempo. O Vasco, inclusive, deve estar no ato trabalhista o Márcio, goleiro eterno, reserva do Carlos Germano. Inclusive, minha primeira figurinha que eu tirei em 1993 para o álbum do Campeonato Brasileiro foi o Márcio. E até hoje o Vasco não pagou o Márcio. O Viola, que muita gente aqui que deve estar assistindo esse vídeo sequer assistiu jogar ao vivo, o Vasco deve também estar lá com dívida no ato trabalhista. Está falando de o Vasco contratou o Viola em 1999. Ele saiu do Vasco no fim de 2001. Está falando de 20 anos de dívida. Então o problema do Vasco nunca foi tempo para pagar. O problema do Vasco foi dinheiro para pagar. E isso tudo vem lá de trás, desde que o Vasco resolveu contratar o Bruno César. Então não dá para a gente desassociar o que está sendo negociado agora entre clube e jogador com a primeira opção do clube. Porque o Bruno César não é um problema do Vasco, que já estava no Vasco e a atual diretoria recebeu. O Bruno César foi contratado pela atual diretoria. Não é a herança maldita que muitos falam. Só que ele vai se tornar a herança de alguém. Assim como o Rafael Galhardo, que também está encostado, é uma herança do Eurico para a gestão do Campelo. Assim como quando o Eurico assumiu, se eu não me engano, o Ney e Sandro Silva também estavam encostados com o contrato com o Vasco. Então é uma bola de neve. E eu escrevi exatamente sobre isso e eu mencionava exatamente esse termo, bola de neve. Se você contrata um jogador muito caro e não consegue pagar, você vai jogando ele para frente. É por isso que o Vasco deve o Viola, deve o Juninho, deve o Felipe, anos devendo o Romário, Edmundo. Isso não acaba nunca. Isso vai só sendo colocado para frente. Então a gente tem sim que tratar isso como um absurdo. Até faz mais sentido o clube dever o Edmundo, o Felipe e o Juninho. Às vezes você imagina um rendimento em campo que vai te dar um retorno. Eu já acho equivocado você gastar primeiro para depois pensar no que vai ter retorno na frente. Na minha visão de futebol, é mais garantido e de vida normal você fazer o dinheiro e você contratar para ter lucro em cima desse jogador e não para ele simplesmente se pagar. Então quem fala que é o melhor dos cenários, eu separei aqui 10 coisas que o Vasco poderia ter feito desde o início da contratação do Bruno César e ou não fez ou não conseguiu fazer. A primeira, obviamente, seria não contratar. O Bruno César, em 2019, quando foi contratado, vinha de uma lesão, 7 meses parado, tinha atuado 80 minutos só depois da lesão e o Vasco, mesmo assim, assinou um contrato com ele de 2 anos, 300 mil reais por mês, mais ou menos, somando salário, direito de imagem, etc. É um custo muito alto. Está falando de 2 anos de contrato a 300 mil, se a gente for colocar 13º e salário, fora fundo de garantia e outros custos que tem com o jogador, são 8 milhões de reais. Muita gente, até na época que defendia a chegada do jogador, fala, mas ele vem de graça. Não existe nada de graça no mundo. Se você vai pagar 300 mil por mês, não é de graça. Aquela ideia de cavalo dado não se olha os dentes,
Se você vai gastar 300 mil de ração com esse cavalo, você tem que olhar os dentes sim, tem que analisar a crina, tem que analisar tudo. E você tem dentro do Vasco um departamento de análise, mas você não pode tomar as decisões lá em cima sem passar por esse pessoal. Então a primeira coisa que o Vasco poderia ter feito era simplesmente não contratar. Mas tudo bem, resolveu contratar. A segunda opção que o Vasco teria, criar um modelo melhor de contrato. 300 mil seco no mês não faz o menor sentido por todos os motivos que eu já citei aqui. Um jogador lesionado, com 30 anos de idade, que não vinha em alto rendimento já antes. Tanto que o próprio Sporting não fez nenhum esforço, era mais um peso nas suas contas do que realmente alguém que lhe traria algum rendimento em campo. Então está falando de um erro que o Vasco poderia ter feito, por exemplo, um salário de 100 mil com mais benefícios, bônus por gol, por assistência, enfim, é trabalho da diretoria fazer esse tipo de coisa e não foi feito. 300 mil é equivalente a cerca de 10% da folha salarial do Vasco. Então, se for num cassino, você tem 40 números, 40 jogadores no elenco. Se você tem pouca ficha, você não pode destinar 10% dela só para um número. Vão ter outros 39 números ali para você compor e vai faltar ficha. E é o que acontece com o Vasco. Então, o Vasco poderia, 1, não ter contratado o Bruno César, 2, ter reduzido o salário na hora dessa contratação ou feito uma composição diferente por rendimento, 3, ter negociado um contrato mais curto. O Vasco poderia, por exemplo, ter feito um contrato de 1 ano com uma renovação automática de acordo com o rendimento do jogador, ou seja, o clube se resguardaria de alguma maneira e o jogador, se rendesse em campo, seria ressarcido pelo seu desempenho, teria um novo contrato com aumento salarial, enfim, seria um risco menor para o clube e o Vasco não se resguardou dessa maneira. A quarta opção do Vasco, por exemplo, seria ter negociado um empréstimo com o Sporting, ou de repente pagando até parte do salário. O que o Vasco fez com o Sporting é exatamente o que o Vasco quer fazer com outro clube e não consegue. E para o Sporting foi fácil. O Sporting se livrou de um jogador que não vinha sendo utilizado, deixou de ser um espaço na sua folha salarial e passou a ser uma responsabilidade do Vasco integralmente. Mas vamos lá, o Vasco contratou o Bruno César, está de contrato assinado, está jogando pelo clube, passou 6 meses, viu que não vai render. Porque o Bruno César, com menos 4 ou 5 meses, já não vinha sendo titular do Vasco, já começou o Campeonato Brasileiro no banco de reserva. Quais são os outros 6 cenários possíveis depois disso, que é trabalho da diretoria tentar conseguir? 1, a venda do jogador para o Vasco ter algum lucro, já que o Vasco ficou com os direitos econômicos do atleta. 2, o empréstimo do jogador para algum clube, com esse outro clube pagando 100% do salário. Ah, mas é difícil? Então o Vasco poderia negociar o empréstimo do jogador com outro clube pagando um percentual desse salário. Se a ideia do Vasco nesse momento é economizar 100 mil por mês, qualquer outro clube que pagasse 100 mil, então, pelo Bruno César, pelo salário do Bruno César mensalmente, mesmo com o Vasco completando os outros 200, sairia da mesma maneira e resolveria no fim da temporada. Então, depois que o Vasco assinou com o Bruno César, o clube tinha ainda as opções de venda, de empréstimo pagando percentual do jogador, de uma troca ou de um empréstimo ou ainda em definitivo, pegando um jogador de menor valor como um potencial atleta lá na frente. Tem muito clube que gostaria de ter o Bruno César, que talvez não tenha dinheiro para arcar com 100% do salário, mas poderia arcar com percentual. Tem muito clube que não tem dinheiro para arcar com o salário dele, mas tem atletas da base se destacando e que poderiam ser novos ativos do Vasco, e isso também não conseguiu ser captado. Ah, Garone, mas se fosse fácil, qualquer um fazia. Pois é, mas ninguém aqui é presidente de clube, ninguém aqui é diretor de futebol, vice-presidente de futebol, gerente de futebol, enfim, o cargo que seja. Não é trabalho de torcedor saber como isso vai funcionar ou conseguir que isso aconteça, ou nem de jornalista. É trabalho da diretoria e ela deve ser, sim, cobrada por isso. Porque foi ela que tomou a decisão de assinar esse contrato lá no início de 2019. Porque no próximo ano, quando uma nova diretoria, ou até a própria diretoria assumir o clube e olhar folha salarial, vai estar lá, Bruno César, 185 mil, 200 mil, enfim, um valor muito alto. Da mesma forma que o Campelo, no início do ano, olhou para a folha salarial e viu que com 3 milhões não dava para formar um time competitivo. Por que não dá para formar um time competitivo? Exatamente por causa dessas decisões tomadas pela diretoria e por diretorias antigas também, que a folha salarial do clube é muito alta e pouco competitivo dentro de campo. É por isso que Atlético Paranaense e Bahia, só para citar 2 exemplos, gastam a mesma coisa ou menos que o Vasco e tem times mais competitivos. Porque eles não têm 200 mil presos num jogador, 150 mil presos em outro, 100 mil em outro, em atletas que não dão retorno técnico. Não dá para falar em cenário ideal com uma dívida sendo prorrogada. Esse cenário só foi feito
por causa dessas decisões precipitadas lá atrás. E outra, corre-se o risco do Vasco continuar sem pagar os salários do Bruno César e ter que renegociar lá na frente novamente. Eu citei aqui 10 situações que a diretoria poderia ter feito algo diferente e não fez, mas na verdade a 11ª é que poderia resolver esse problema todo, que é montar um elenco dentro da capacidade financeira do clube. E isso requer não só gastar menos, não só captar mais dinheiro, mas usar melhor o dinheiro. Não adianta você aumentar a captação de recursos de 200 milhões para 400 milhões e ao invés de gastar 250 milhões, você gastar 500. Então não adianta simplesmente o clube falar que tem uma folha salarial de 3 milhões e que com isso não dá para montar time, sendo que os adversários estão montando equipes com folhas salariais inferiores e times mais competitivos. O que falta nisso é boa gestão financeira e boa gestão de futebol. O dinheiro escoa exatamente no futebol. Se investir errado, vai ter problema. Sabe para quem não foi difícil negociar o Bruno César? Pro Sporting. E sabe qual é a grande dificuldade do Vasco hoje nesse momento? Achar um clube tão mal gerido quanto o próprio Vasco. Saudações e até a próxima.